limoeiro. Oi, mundo! Hoje vamos apresentar para vocês o último vídeo da série Mestre Aritanã Figueiredo, História em Movimento. Eu sempre estive tocando na noite, em Belém, né? Fizeste o circuito aí de Belém todinho com todo mundo. O percussionista, na época, mais conhecido, mais famoso, mais requisitado, com certeza, era o Aritanã. De toda essa tua história, aquele momento que hoje tu diz assim, poxa, aquele momento foi um diferencial na minha vida, ou aquele momento me fez despertar e fortaleceu para ser o que eu sou hoje. Eu sou muito saudosista com relação a essa questão da amizade. Gostaria de estar tocando com as mesmas pessoas, viajando o mundo inteiro com o trabalho do Sol do Meio-Dia, que era um trabalho extremamente impactante. Foi uma banda que influenciou muita gente na época. A maioria das bandas, de 80 para cá, todas elas sofreram influência do Sol do Meio-Dia. E para mim foi uma escola. Não é porque eu esteja nela, é porque o Sol do Meio-Dia, ele nasce, se eu não me engano, em 74, 76. Nasce lá na Caju. Era o Zé Macedo, magro, que hoje está para os Estados Unidos. Não era o Luiz Pinto ainda, era o Mini Paulo de contrabaixo. E de flauta sempre variava, de flauta era Rose, de flauta tinha o Alonso que cantou, Sidney Binou cantou, Alberi cantou também nessa banda. Quando entra o Rafa, dura um pouco mais. Mas era pela formação. Fora a minha formação passada, juntou com essa contemporânea, e aí eu me fortifico como músico, né? Me fortifico para tocar em banda de baile, me fortifico para tocar nos festivais, que eu fiz várias vezes, participei das bandas básicas. Por isso que eu me torno aquilo que tu falou, eu me torno a bola da vez, por essa questão de se dar e da minha formação. Inclusive colegas meus, passavam trabalho para mim. O Zé passou. Não é que eles não soubessem fazer, eles não gostavam de fazer, entendeu? Não era a praia deles, eles não estavam a fim de fazer. Eu não, eu queria aprender. Teve um trabalho que eu fiz com essa professora que eu contei da Ieta Hansen, eu nunca tinha feito o trabalho daquele. Foi o trabalho que abriu para as outras professoras de dança. Depois dela, eu trabalho com a Sônia, com a Ana Unge, com a Clara Pinto, com a Vera Torres. E aí o Romão, guitarrista dos Beatles Forever, me dá 5 fitas do Santana. Disse, vai para tua casa, ouve isso direto, fita cassete. Tu vai fazer um trabalho bacana com ela. Tu já tem essa habilidade. O nome do projeto dela era Afro Jazz. Afro, tudo bem, mas jazz eu passava batido. Quando eu ouço Santana, eu não, em vez de aprender a percussão com os percussionistas do Santana, ouvindo o grupo todo do Santana, eu ouço com a guitarra dele, porque a guitarra dele é extremamente percussiva. Eu começo a ter essa possibilidade, quer dizer, é tudo uma escola. E foi, inclusive, a época que eu ganhei mais dinheiro com música. Foi até 95. E foi a época que eu constituí, que eu construí. E eu não gosto só por esse motivo, de ter ganho dinheiro, mas por causa da formação que eu tive. Por exemplo, a bateria, quando acaba o sol, eu fui o herdeiro da bateria. Cada um ficou com uma coisa A gente dividiu de boa. Teve. Foi uma divisão assim, extremamente harmonizada e fraterna. A minha bateria eu vendo e compro meu primeiro telefone fixo. Eu não tinha nem onde instalar. Então, para mim, a banda que eu gostaria de estar tocando, e a melhor época de formação, porque foi nessa época de 80 que rolaram todos os movimentos de rua. Eu fazia parte de um grupo que a maioria dessas pessoas desse grupo fazem parte do que hoje é a música, do que hoje é a arte, a cultura e a educação do Pará. Porque tinham educadores, tinham pedagogos, que era o Woody Grude. Eu vejo todo o começo de tudo. O Sol do Meio-Dia fazia parte desse grupo. Só que era o Sol do Meio-Dia. A gente ensaiava lá atrás, numa casa que hoje é o Café com Arte, que fica na Rua Barbosa. Essa casa do Café com Arte era a sede onde funcionava o Woody Grude, que era uma mistura de tudo, e musicalmente era o Sol do Meio-Dia que dominava a parte da música.
Aí tinha teatro, tinha dança, tinha yoga, tinha, enfim, que vai levar a cultura para a rua. E a gente vai tudo junto. O Sol do Meio-Dia, por exemplo, se apresentava em cima do caminhão. A gente alugava um caminhão, botava as coisas em cima, baixava aquela parte dos lados, ficava com o material em cima, arrumava e tocava em cima com um palco. A gente já fazia isso naquela época, que era uma ideia extremamente moderna para a época. Então, para mim, o mais importante de todos são essas. Eu resisto à minha levada de lambada, os Pantera, porque os Pantera é o primeiro conjunto a gravar lambada. E eu não sou chamado à toa, só depois que eu fiquei sabendo. Quando o Cláudio vê a minha levada, eu começo a tocar e ele está fazendo um teste comigo. Ele diz, ei, vai gravar com a gente. Aí eu gravo o segundo LP dos Panteras já com essa tendência de lambada. A mesma coisa o movimento do Brega. O movimento do Brega lá atrás, há 40 anos atrás, eles começam na casa do Edilson Moreno. Tá, Edilson Moreno tá o da Disca do Brega, tá o Chimbinha, tá o Kim, tá o Gererê. Eu lembro um monte deles lá. Claro, o Brega vem muito antes, mas assim, o movimento todo que depois surge, lá no Xodó, o Brega Pai d'Égua que teve, depois vem a Roland tocando, eu tava nesse meio. E na época que o Chimbinha é produtor, que tá esse movimento de Brega, a Joelma tá cantando no Fazendo Arte. Então, as coisas se linkavam. Aí vem o Arilou, né, que eu sou um dos primeiros. Eu não fudei o Arilou, mas eu sou da primeira formação. Quando o Manel me chama, é engraçado, tem duas bandas na minha história que eu falei que eu ia tocar e toquei. Era 1976, tinha no programa que era apresentado pelo Roberto Pinheiro, na Liberal. Era Rock 70, alguma coisa assim. E aí eu vi o Sol do Meio-Dia. Aí eu falei, eu vou tocar nessa banda, mano. 3 anos depois eu sou chamado para tocar na banda. O Arilô já morava aqui no Maguari. Aí eu vejo um programa do Gugu. Aí eu pego também e comento, faço esse mesmo comentário. Eu gostaria de tocar nessa banda. Não, isso foi 88, 89, 89 e 90, por aí. Aí tá, eu tô lá na frente do Valdemar, o Manel vai passando na frente. O Valdemar fala assim, vai lá no estúdio da Raulão amanhã. Aí eu fui. Eu chego lá e ele falou assim, tu vai entregar, tu faz parte da banda Arilô. Fiquei assim, sem entender nada. E aí a gente começa, a gente ensaia. Aí depois do Sol, voltando àquela tua pergunta, a banda que eu gostaria, se o Sol não desse continuidade, era a banda Arilô. Porque a banda Arilô, ela foi um fenômeno. E ela fez um resgate que muita gente desconhece. A banda Arilô não foi só a banda que pegou o rabo do foguete da lambada. Não. A banda Arilô, ela traz o carimbó de volta. Tanto o carimbó raiz como o carimbó pau e corda, como o carimbó parafolclórico, que existe isso, querendo ou não, né? Ele traz de volta o breca, por causa de Luz do Mundo e outras músicas que foram gravadas. Ele traz a guitarrada, porque o Barata fazia guitarrada, e traz a lambada. Mas tudo intuitivamente, porque, na realidade, a banda Arilô, o Barata, o Batatinha, que era o anterior baterista, e o Neca de contrabaixo, eles faziam uma banda base de gravar músicas de estúdio, que não era o músico de palco. E o Manel sempre tinha uns back, que hoje chamam de back, que é o quarteto que faz os back vocal das músicas que eles vão gravar. Quando ele não chamava os daqui, ele gravava com o pessoal de São Paulo de lá. Isso ele me contou. Eles estão em São Paulo, o cara pergunta para eles, por que vocês não gravam música de vocês? Vocês são bons músicos, vocês devem ter composição. Não, mas é aquela coisa, o cara às vezes nem pensa naquilo. Dão uma passagem para o Ronelli, que é de Macapá, o Ronelli vai para São Paulo. Eles começam a escrever rápido. Estavam gravando o disco da Roberta Miranda. Eles gravavam só Sera. Só gravavam os Bambambam. Gravaram Angélica, gravaram Roberta Miranda. Nessa época eu não fazia parte. Era quando eles eram uma banda de gravar em estúdio. Gravaram Los Angeles. Fora os daqui, né? O Manel, ele dominava o mercado do Norte e Nordeste de gravação. Assim como a Continental, que era afiliada à gravadora do Carlos Santos. Carlos Santos dominava esse mercado. E nisso ela vira fenômeno. Por que ela vira fenômeno? Porque não se pagava jabá para tocar. A banda Arilô foi uma das poucas bandas, na época do jabá, que não se pagava nada para tocar. Os divulgadores, os DJ da época, disc jockey, os programadores de rádio, eles tocavam porque eles gostavam. E por incrível que pareça, o primeiro disco da banda Arilô, ela estoura as 10 faixas. Inclusive, a que chama o carimbó, que é essa moça aí, gravada pela Nicene. Aí levanta todo mundo, né? Todo mundo vem junto. O grande erro que eu acho musicalmente, não que todo mundo tenha que fazer a mesma coisa, mas eu acho que é somar. A Bahia, o sertanejo, o samba, eles resistem porque eles são unidos.
E a união faz a força. Não necessariamente que tu tenhas que tocar a minha música. Vamos dizer que tu cante carimbó. Eu canto carimbó. Se eu cantar o teu carimbó e tu cantar o meu, o carimbó alavanca. Agora, se eu ficar na minha onda e tu ficar na tua onda, são duas ondas, entendeu? Que podem não dar em nada. Aí surgiram várias bandas na época, década de 90, tiveram mais de 15 bandas, mas cada uma seguiu o seu caminho. O Manel chegou a fazer uma reunião para tentar unificar isso. Não que todo mundo tivesse que tocar, mas que a gente tivesse a mesma vibe, que a gente tivesse o mesmo segmento. E mais ou menos como o que está acontecendo hoje, mas também é muito cada um por si. Inclusive, eu faço parte do grupo onde eu questiono isso. Só tem um cara que eu vejo que ele está fazendo, que é o Mestre Elvis. O Mestre Elvis ele tá fazendo isso. Porque se a gente não fizer dessa forma, a gente não chega a lugar nenhum. A união é isso. Um brega, mais ou menos. A guitarrada também, existe um pouco de união e tudo, mas falta essa força de você tocar. Por exemplo, a Banda Arilu, além disso, a gente tocava a música do Pinduca. A gente não tinha carimbó. A gente vai tocar carimbó de quem? Carnaval, Ano Novo e Natal. A gente nunca fazia as músicas da época. A gente fazia de tanto que as pessoas gostavam da música. Porque, na realidade, na Banda Arilu não existia, que nem um time de futebol, não existia Pelé, não existia Neymar. Todos eram Pelé. As pessoas gostavam do conjunto, entendeu? Não de uma pessoa. Então, foi uma fórmula que deu certo. Era mais ou menos parecido com o Sol do Meio-Dia. A única diferença do Sol é que era um trabalho mais contemporâneo voltado para um outro gênero musical. Que apesar de ter uma pitada do regionalismo, mas ele era muito progressista, já diferente do Arilu, que era uma coisa muito regional. Que se tivesse hoje, Deus o livre, estava arrebentando. E foi uma grande escola, porque eu sempre agradeço ao Manel. E quando o Manel me chama, eu começo a fazer parte do cast dele de músicos, né? Não tinha percussionista, quem fazia percussão era o baterista. Mas eu falo porque eu só tocava percussão na época. E aí eu começo a aprender uma coisa que eu não sabia, que era o estúdio. Uma outra escola. Então eu devo muito a ele esse convite e esse aprendizado de ter me formado também. Porque o estúdio é uma outra coisa, diferente de palco. Hoje eu posso me considerar um artista. O artista é aquele que não tem fronteira. Se tu disser para ele, olha, tu vai te vestir hoje de mulher. O cara assim, olha, hoje tu vai botar uma peruca loura. O cara coloca. O músico não. O músico ele é aquele que vai tocar com a roupa que ele sai do banco. A mesma roupa que ele sai do banco, ele vai tocar e para ele tanto faz como tanto fez. Então existe essa diferença. E é justamente a formação que eu venho tendo durante esses anos todinhos. Com esses ensinamentos, com essas possibilidades de passar por todos esses mundos da arte e da cultura. Para quem ainda não conhece o Aritanã, onde a gente te encontra nas redes sociais? Eu tenho uma página que é a Vivência do Mestre Aritanã, no Instagram. Eu estou no YouTube também, e eu também estou no Facebook. Lá tem músicas minhas, tem um histórico meu bastante vasto. Fora esse agora que eu estou tendo essa oportunidade, eu quero inclusive te agradecer por esse presente, né? Porque é legal esse contato que tu estás fazendo, porque eu gosto disso, eu gosto de lidar com a verdade, de contar. Tudo que eu contei aqui, eu não aumentei, entendeu? Tudo que eu contei aqui eu vivi, eu ouvi, e alguém me contou e eu estou contando a mesma história. Não gosto de aumentar, porque não leva a nada. Porque depois tu conta uma história, não, mas olha, o Aritanã me contou que era assim, não. Então é isso. Eu só gratidão por esse presente que você me deu hoje. E agradecer por faz anos que a gente não se vê. E eu adoro a Terra do Chão. Aritanã, conta pra gente o que tu ainda está planejando para 2026. Eu quero gravar meu EP. Se eu tiver possibilidade, eu vou gravar todas as músicas que eu compus. Eu quero vir cantando também. Eu estou me preparando para fazer, não sei se eu vou conseguir fazer, mas é uma vontade minha. Não vou dizer que é sonho, porque não é sonho. Eu vou fazer musicalização porque eu quero fazer a faculdade de licenciamento da UEPA. Então é uma das coisas que eu quero fazer. E gravar meu EP e dar continuidade aos meus trabalhos de oficineiro. Né? E o que vier a gente vai fazendo, tocando com as pessoas. Então é isso. Os projetos são esses aí. Bom mundo, agora que a gente já conheceu mais um pouquinho do Mestre Aritanã, um artista que tem uma estrada maravilhosa, que tem um legado muito lindo. O que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artista amazônica na luta para que a sua arte seja reconhecida, seja levada para o mundo, sempre com muito amor e também sempre com muito talento, como no caso dele, o nosso querido Gerson, mais conhecido como Aritanã.
Aritana, muitíssimo obrigada pela tua participação, te desejo sucesso, volte outras vezes. Eu agradeço também esse presente, tá? Um beijão aí na galera toda, no todo o planeta que está nos assistindo. Obrigado a você por ter me dado esse presente mais uma vez e por dar essa oportunidade de eu te ver, fazia tempo que a gente não se via. Que saudade. Obrigado, um beijo no coração, que o amor e a paz vençam nesse mundo. Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.